continuar, porque foi através da imposição de mãos que você recebeu a chamada de Deus. Então, quando você lê as cartas de Paulo a Timóteo, você vai perceber que Paulo, por diversas vezes, ele vai encorajar o seu filho amado na fé, por nome Timóteo. Mas a Bíblia vai dizer, meus queridos, que quando Paulo escreve a sua segunda carta, ela é destinada a esse jogo. Quem mandou largar a rede? A paz do Senhor, amada igreja. Amém. Considero hoje para nós estarmos cultuando em nome do Senhor Jesus Cristo, né? Com todo esse filme a Deus. O Espírito Santo tem tocado no nosso coração, na nossa alma, e tem nos aquecido para nós podermos estar reunidos nesta noite para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, né? Convido os irmãos para nós se colocarmos em pé, para nós estar fazendo uma oração nessa noite, para a honra e glória do nosso Deus maravilhoso. Maravilhoso Deus e Pai que está no céu, graças te damos, Pai, por mais essa oportunidade, Pai, que você tem nos dado de podermos estar na tua casa. Sabemos, meu Deus querido, que tantos queriam estar nesse momento, nesse lugar, mas por um motivo ou por outro, Pai, não tem chegado até a tua casa, não tem poder estar nesse lugar para te adorar. Tu tem nos dado esse privilégio, Pai, mesmo sabendo que nós não somos dignos, Senhor, de estar diante de ti, Pai, de estar na tua casa, Pai, mas pela tua misericórdia, Pai, pela tua graça, pela tua unção divina, Pai, é que tem nos colocado nesse lugar para fazer o teu querer e a tua vontade, Pai, Senhor Deus querido, derramando da tua graça, da tua unção nesta noite, Pai, Senhor Deus querido, tocando naqueles corações, Pai, que estão muitas vezes entristecidos, estão, Senhor Deus querido, desesperados, Pai, muitas vezes não tem sentido a tua presença, Pai, e nessa noite, Pai, a tua mão santa, poderosa, vem tocar, para que venha, Senhor Jesus querido, sim, Senhor, sentir outra, novamente a tua presença na tua vida, Pai, continua nesse culto, Pai, e pedimos e te louvamos em nome de Jesus, amém.
Senhor Jesus é tudo na nossa vida, né? Sem Jesus nós não somos nada, né? Glorificado ao nome do Senhor. Vou dar o nosso obreiro nele para estar fazendo a leitura da palavra de Deus. Ó, Senhor, igreja. Amém. Igreja, eu trouxe uma palavra aqui. Está em Isaías 6, versículo 8 e 9. Amém, igreja? Amém. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e a quem iria por nós? Então disse eu: eis, envia-me a mim. Então disse: vai a este povo, ouvis de fato, e não entendeis, e vedes, em verdade, mas não percebeis. Irmãos, nesta passagem da Bíblia, relata o momento em que Isaías tem uma visão de grandeza de Deus. Ele foi purificado de seus pecados e recebeu a missão de Deus. Eu peço para os irmãos da igreja, qual a missão de vocês aqui, né? E também, qual a missão que Deus deu para nós? Todos nós temos um chamado, uma missão na obra de Deus. Irmãos, eu também estava meditando essa palavra aqui, também junto com a minha esposa, né? E veio em mim um testemunho que eu tenho do meu filho Lourenço. Certo dia a gente estava indo para buscar eles, né? Que ele fica durante o dia na creche. Daí até a professora perguntou para a gente, né? Se a gente era evangélico, né? Se a gente ia na igreja. A gente falou assim: a gente é evangélico, a gente faz parte da Assembleia de Deus. Ele falou daí ela bem assim: o filho de vocês, ele coloca a mão sobre a cabeça das crianças, tem dentro da sala. Desculpa, e daí ele coloca, ele fala que Jesus cura, que Jesus cuida dele, cuida de todos, né? E ela falou assim: não, se nenhum deles for convertido ali, não puder, uma criança, pelo menos o propósito que ele fez de entregar o nome de Jesus para aquelas crianças, ele fez. E às vezes a gente sempre, a gente precisa falar para as pessoas, a gente tem vergonha, a gente tem medo às vezes de falar para o irmão, né, que Deus ama ele, que Deus tem, né, um propósito na vida deles. Eu mesmo sou falho sobre isso também. Eu até comentei com a minha esposa, às vezes até no trabalho. O Jorge trabalha comigo, ele sabe isso. Esse dia a gente estava até comentando sobre Jesus lá dentro. Eles eles zombaram da gente, tirando sal da gente. Eu igual falei para eles assim: vocês falam isso porque vocês não conhecem o amor de Jesus. Eu peço para vocês, irmãos, não tenham vergonha de falar do nome de Deus por aí, tá? Jesus, porque Ele é tudo para nós. Glória a Deus. Amém, Jesus. Obrigado pela oportunidade. Glória a Deus. Irmãos, vamos orar. Senhor, eu te agradeço, Senhor, por esse momento maravilhoso. Glória a Deus. Deus, Pai, estar aqui, Senhor, na sua presença, nesse ponto de missão, Pai. Coloque suas mãos sobre todos os missionários que estão aqui, Jesus, passando por muitas necessidades, porque você sabe, Pai, que não é fácil, Jesus, levar o seu nome para esse povo tão semente da sua palavra, Senhor. Coloque suas mãos sobre eles, Jesus, e dando, Senhor, tudo para eles, Jesus, força. E principalmente, Senhor, o amor de Deus, Senhor, que só você pode passar. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Aleluia. A amada igreja pode tomar assento, né? Irmão, viram, né, que quando a gente se vergonha, Deus vai usando as pequeninas, as crianças, como diz a palavra. Se nós não está anunciando a palavra de Deus, Deus vai levantar o outro para fazer a obra dele, né? A banda vai estar louvando o Senhor. A gente vai estar louvando 212 da harpa cristã. Tem guerreiros preparados nessa casa? Glória a Deus. Os pequenos estão.
estar fazendo essa apresentação e dando os anúncios da obra do Senhor. Família de Blue Filadélfia, paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Que bom que você veio, que bom que você está aqui para ouvir uma palavra, para se encher da presença do Espírito Santo. Eu quero dar alguns avisos. Na semana que vem, terça-feira, nós temos um ciclo de oração feminino e masculino. Não perca, nesta última terça-feira, quem esteve aqui, tanto participando com a Filha da Graça, como os de honra, foi um momento especial, um momento de conhecimento, um momento de renovo, um momento de oração, de clamor. Deus se fez presente. Você que não veio, venha participar. Você que não é matriculado, se matricule. Não perca tempo. Quarta-feira, nossa grande quarta da esperança, a partir das 19h30. Deus tem uma palavra no seu coração. Quarta-feira passada, Deus falou de forma sobrenatural aqui conosco sobre as armas indispensáveis que o cristão tem que carregar em sua vida. Amém? Domingo às 9 da manhã nós temos a nossa escola bíblica dominical. Hoje nós tivemos a nossa escola, primeira escola no domingo, e foi uma bênção hoje pela manhã. Domingo que vem temos mais, será a lição 9 que será ministrada. E à noite, às 18 horas, nós temos o nosso grande culto da família. É denominado assim, mas é um culto de adoração, um culto de louvor, um culto onde nós exaltamos o nome do Senhor Jesus. Meus amados, fiquem de pé, por gentileza. Aleluia. Glória a Deus. Se você entendeu, você vai dar uma glória bem alta daí. Se você entendeu, você vai dar no mínimo um aleluia. Está conosco o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Convidado para ministrar a palavra, Pastor Júnior, homem de Deus, amigo. Que Deus abençoe meu amigo que use de forma sobrenatural aqui para as nossas vidas. A sua filha Sara está ali, a sua esposa, a pastora Ana, não pôde vir hoje. Que Deus abençoe meu amigo, o Senhor, sua família. Obrigado por estar aqui conosco nesta noite. Meus irmãos, temos mais alguém que nos visita aqui desse lado? Temos alguém? Todos da casa? Desse lado aqui temos alguém que nos visita? Ninguém? Todos da casa? Amém. Agora você vai dar um sorriso pentecostal, um aperto de mão pentecostal na pessoa aí que está próxima de você, do seu lado esquerdo, direito, atrás, na frente. Diga para ela: que bom que você veio, que bom que você está aqui. Que bom que você veio.
quero convidar aqui o irmão Nene, que é líder de casais junto com a Celita, para presentear a Celita. A igreja pode tomar seu assento por instante. Eu convido a minha esposa Celita a chegar. Por favor. O nosso segundo Jorge e a Graça. Eu quero parabenizar, né, pelo Lar Feliz. A minha esposa Celita, maravilhosa, né, que Deus colocou no meu caminho. Que eu tenha muitos anos de vida, que Deus continue te abençoando grandemente. E é isso aí. A gente trouxe um mimosinho da Lar Feliz para você. Graça, tem uma palavrinha, Graça? Quero desejar muitos anos de vida, muita saúde, que possa ser muito usada por Deus e saiba que você é muito amada. Amém, amém. Eu quero agradecer também aos nossos irmãos que esteve presente com a gente ontem lá no setor, né? No jantar de casais, que foi uma bênção também, tá? Obrigado mesmo, tá? Amém. Celita, pode ficar aqui, por favor, nós vamos orar. Também queremos convidar a Bruninha, vem aqui, cadê a Bruna? Aleluia, glória a Deus. Eu quero convidar a Vanessa, o Beto, ou alguém do ministério para vir aqui juntamente com ela. Temos um adolescente aqui junto com a Bruna. Isso, vem aqui. Isso. Aleluia. Se tiver mais algum casal, vem aqui também com a Celita. Vamos fazer um momento de oração. Também o irmão Toninho, ele teve aniversário na minha semana de transição. O irmão Toninho teve aniversário. Nós vamos orar para o irmão Toninho também. Vem aqui, irmão Toninho. Vamos orar para você. Vem junto com a esposa, acompanhando. Isso. O irmão Alvadir também. Glória a Deus. Vem aqui, irmão Alvadir. Vamos orar pelo Senhor. Vem aqui a filha acompanhando o irmão Alvadir. Aleluia. Glória a Deus. Vamos orar. Vamos orar para que Deus venha abençoar. O Josias também. Glória. Meu Deus. Tem mais alguém aí, irmão? Quem mais teve aniversário aí, levanta sua mão, venha para cá. Vamos orar. Vamos iniciar esse novo ciclo da vida com oração, colocando diante de Deus esses novos dias, desse novo ano da sua vida. Aleluia. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Mais? Aí, tudo certo? Tem mais ninguém? Aleluia. Aí eu também quero comunicar a vocês que nesse último domingo do mês de junho nós vamos fazer um café dos aniversariantes na escola bíblica. Teremos a escola bíblica, depois nós teremos um café em comemoração pela vida e pelo mais um de vida de vocês. Amém? Fique de pé, por gentileza, amada igreja. Pedir aos ombreiros para estender as suas mãos ali, pôr as suas mãos sobre os aniversariantes. Aleluia, Rodrigo, João C. Glória a Jesus. Feche seus olhos, estenda suas mãos para cá. Pai, em nome de Jesus, nós louvamos a Ti, Deus, pela vida dos Teus filhos. Pai, te pedimos, Deus, em nome de Jesus, a Tua graça, Senhor, neste novo tempo. Deus, em nome de Jesus, em cada dia, Senhor, das Tuas vidas, ó Pai, em nome de Jesus. Senhor Deus, esteja, Pai, em nome de Jesus. Deus, sobre a vida, Senhor, Pai, em nome de Jesus, das Tuas filhas, dos Teus filhos. Senhor Deus, em nome de Jesus, esteja, Pai, em nome de Jesus, guardando, Senhor.
abençoando em nome de Jesus, fortalecendo os caminhos, fortalecendo Pai, as decisões. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor guarde, que o Senhor se prospere, que em tudo, Senhor, o Senhor esteja livrando, guardando, que seja um ano de vitória, que seja um ano de conquista, que seja um ano, Pai, em nome de Jesus, que divisor de águas. Deus, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo e Tu nos conduza, e Tu nos guarde, e Tu nos livra, e que a Tua boa mão esteja sobre eles. Eu declaro em nome de Jesus. E se você crê, estenda as suas mãos e diga glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Os irmãos podem tomar seu assento. Aleluia, glorificando o nome do Senhor. Dê lugar na terra, dê lugar ao Espírito Santo. Reaja a palavra que será ministrada. Dê glória a Deus, dê aleluia. Que esse ambiente, o Espírito Santo venha ter total liberdade para operar e para agir em nosso meio. Aleluia. Aleluia, glorificado é o nome do Pai. Irmãos, agora nós estaremos ali, como os irmãos sabem que hoje é culto de missão, né? E como eu estou na frente desse cavalo, nós temos um vídeo ali, irmãos, para estar passando ali para a igreja ficar ciente também do que é a obra de Deus, que é ser missionário, né? O irmão vai passar o vídeo ali para a igreja estar assistindo. A paz do Senhor, que bom estar falando com você aqui da Missão Esperança. No vídeo de hoje eu quero mostrar um pouco da maior cruzada já realizada pela equipe da Missão Esperança na selva amazônica. Pastor Carlos e o pastor Nazareno estiveram em lugares extremamente distantes e difíceis dentro da selva, conforme você está vendo aí nas imagens, e acompanharam o nosso missionário Cláudio, que é um indígena e trabalha com os povos mais isolados e difíceis da selva amazônica. Eu quero te convidar a orar e apoiar o projeto Amazônia, pois é um dos projetos que mais requer nossa cobertura espiritual e financeira. Ore e contribua com o projeto Amazonas. E agora você também vai ver um pouco do projeto Bolívia. Há mais de uma década, a Missão Esperança vem investindo na evangelização da Bolívia, com sustento de missionários, implantação de igrejas, e hoje temos uma igreja ativa que tem crescido, batizado novas pessoas, e a obra está avançando na cidade de La Paz. Ore por essa grande obra e pelo grande desafio que é a igreja na Bolívia, para que Deus venha salvar aquele povo e a cidade de La Paz. E agora vamos para Cuba, esta ilha que é um grande desafio missionário, e a Missão Esperança há muitos anos tem investido na ilha de Cuba com o sustento de missionários e pastores. Realmente a economia cubana é muito desafiadora, é difícil, mas a Missão Esperança está presente, investindo na obra de Deus, na obra missionária, na ilha e no país de Cuba. Ore para que os nossos missionários em Cuba possam avançar e também conseguir o êxito de evangelizar 100% das ilhas que pertencem ao arquipélago. Esses são alguns dos muitos projetos que estão debaixo
desse grande guarda-chuva da Missão Esperança. Nós investimos, oramos, enviamos, capacitamos, construímos igrejas, dando suporte a missionários em todo o Brasil e por todo o mundo. Envolva-se, apoie, ore, esteja junto da Missão Esperança, avançando, e nós todos avançando juntos em missões. Aleluia, né? Deus venha nos abençoar e nós tocar no nosso coração cada vez mais, para que nós estejamos sempre fazendo a obra de Deus, né? E Deus abençoe esses missionários que estão distantes aí fazendo a obra também, né? A irmã Tati agora vai estar, a oportunidade vai estar fazendo oração pelos missionários, né? Pela nação missionária. Colocamos-nos de pé então para fazer esse clamor pela missão. Oramos então. Pai querido, sabemos, Senhor, que Tu és o dono, Papai, de todas as coisas, de todo o nosso universo, de todas as nações. A Tua palavra, Pai, nos ensina que Tu jamais perdes o controle. Por isso cremos, Senhor, que todas as nações estão debaixo das Tuas mãos poderosas. Tu és aquele, Jesus, que pega todas as águas com a concha de Suas mãos. Porque Ele Tu deixaria que viéssemos perecer. Por isso cremos, Jesus, que Tu tens o controle debaixo da Tua mão poderosa. Ah, Senhor, eu te peço que Tu vá de encontro aos campos missionários. Que Tu possa fortalecer o coração daquele missionário que se encontra em um campo, dando força, dando discernimento, sabedoria do Espírito, para implantar o Teu reino nesta terra. Ah, Jesus, que até que Tu venha nos buscar, estejamos, Senhor, implantando o Teu reino neste lugar. Esta é a nossa oração, Papai, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. A gente vai tomar assento. A irmã Celita vai estar levando as crianças para... Evangelista? Trocou hoje, não? Tá levando as crianças para a salinha, né, irmão? Aí as crianças passam aqui na frente que nós vamos estar orando para as crianças. E convido o irmão aí para estar aqui fazendo a sua oração. Aleluia, glorificado é o nome do Pai. Aí tem muitos missionários aí se formando aí, ó. Muitas missionárias também. Aleluia. Vamos orar então para essas crianças, né, irmãos? Que eles possam ir para ali, eles possam aprender, né? Tudo a respeito de Jesus, né? E também na obra missionária, né, irmãos? E o dia de amanhã, né? Eles estão crescendo aí. Dando o dia de amanhã, né, para que eles possam também estar ali pregando a palavra de Deus. Amado e eterno Deus, nesse momento te adorando, Pai, te louvamos, Senhor, por essas crianças que estão aqui, que vão ali aprender, Jesus querido, a tua palavra, também a irmã que está ali ensinando, Senhor amado, advertindo eles, Jesus querido. Deus maravilhoso, toma conta, Senhor amado, de cada um, e abre o entendimento dessas crianças, que elas possam, Senhor amado, aprender mais e mais a tua santa e bendita palavra, e assim te louvamos no nome de Jesus. Amém. Aleluia, glorificado é o nome do Senhor. Então, nesse momento, quero passar para o nosso irmão Rodrigo, para que ele vai fazer menção sobre os dízimos, oferta, né? Sobre a obra de Deus também, e vai estar orando também com a igreja. Pai do Senhor Jesus, igreja. Amém. Nós vimos o vídeo ali que o pastor Peter pede para a gente estar orando para o povo da Amazônia, o povo de Cuba e para os nossos projetos missionários e para os missionários que estão no campo. Mês passado eu estive no campo de Angelina, conhecendo um pouco de como que é as demandas. A gente foi à tarde, saímos uma hora daqui, chegamos umas 3 horas lá em Angelina, que é perto de Florianópolis. E lá o pastor levou nós, que tem a sede, né, no setor, na cidade, e uma igrejinha deles dá uns 15 quilômetros até ali.
E lá ele faz de 15 em 15 dias, ele tem que fazer um culto, ele tem que levar Santa Ceia. Só que a estrada era de barro, muito buraco, era precária, e ele tem que fazer essa missão. E uma semana ele vai nesse lugar, e na outra semana, além dele cuidar ali da sede, ele vai na outra lugar que eles têm um ponto de pregação. E o pastor relatando para nós de como é a situação no campo missionário. A gente, como a gente estava aqui, a gente é muito limitado, a gente não tem ideia de como que é as coisas. E além disso, a cidade onde ele está agora é 5 mil habitantes e é uma cidade muito idólatra. Eles têm uma idolatria muito grande lá naquela cidade. E é difícil porque daí precisa de muita oração para combater o que a cidade acredita naquele lugar. Só que nós cremos que o Senhor faz grandes coisas. Nós cremos que a obra dele não vai parar. Nós cremos que os nossos missionários que estão no campo, que a gente apoia pela Missão Esperança, nós cremos que nós, como Igreja Filadélfia, vamos apoiar. Pastor, o senhor sabe qual que é que a gente apoia aqui? Os projetos? Não? Você está dando. Meninos Olhos de Deus. Meninos Olhos de Deus. O nosso projeto é Meninos Olhos de Deus. E eu quero fazer um propósito com o Senhor de estar contribuindo, porque antes a gente contribuía com a Angelina, mas agora eu vou contribuir para os Olhos de Deus, para que o Senhor faça grandes projetos lá, que o Senhor faça grandes obras naquele lugar, e que o nome dele venha a ser glorificado. Amém? Eu peço aos irmãos a se colocar de pé, para a gente estar orando e intercedendo. Pega a sua melhor oferta agora na mão, irmãos, para a gente estar ofertando neste momento, amém? Senhor Deus, querido Pai, estamos aqui na Tua casa, queremos Te louvar e engrandecer o Teu nome, Pai, glorificar o Teu nome, Senhor, porque sabemos que Tu és digno de toda a honra e toda a glória, Senhor. Senhor, que nós podemos dar essa noite a nossa melhor oferta, Senhor, a nossa melhor adoração, Pai, porque sabemos que o Teu povo precisa, Senhor, do nosso apoio, Pai. Pai, nós queremos, Senhor, como igreja, Pai, o Teu povo, Senhor, que clama, Senhor, que chama o Teu nome, Senhor, que nós podemos contribuir, Pai, com a nossa melhor oferta, Pai. Pai, em nome de Jesus, abençoa cada um que chegou nessa casa, Pai. Abre porta, Senhor. Ô, Senhor, abre o celeiro, Senhor, de cada irmão que está aqui na Tua casa essa noite, Pai. Que o Teu nome, Senhor, venha ser glorificado e exaltado aqui na casa essa noite, em nome de Jesus. Irmãos, perdão. A gente precisa contribuir com nossos dízimos e com o nosso carnê missionário. É essencial para a nossa igreja avançar, para a nossa igreja evoluir. Nós precisamos contribuir com os dízimos. Amém? Eu creio que essa casa contribui, porque a nossa igreja ainda vai ser a mais falada do progresso. Em nome de Jesus, ela já é. E o nome dele vai ser glorificado nesse bairro. Muitas pessoas vão conhecer Cristo através dessa casa, eu creio, em nome de Jesus. Amém? Pode se sentar, igreja. A irmã José vai estar louvando o nome do Senhor e nós vamos estar contribuindo com as nossas ofertas. Salve os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Nossos irmãos
Aleluia, né, irmão? Que nós podemos ser essa semente aí, que nós possamos também doar nosso sangue para que nós venha semear essa semente para quem está vindo após de nós, né? Nós não venhamos se acovardar que nem o irmão ele estava falando na empresa, né? Começa a falar do evangelho, começam a criticar, muitas vezes ele se acovarda e não vai em frente, não fala, né, do amor de Deus. Muitas vezes a gente fica com medo, envergonhado e não vai falar. Isso aí Deus vai nos cobrar, então nós temos que estar firme, né? Imagina se nós tivesse nesse tempo que eles não se acovardaram, que eles eram mortos, né? Para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, né? Eles não negavam o nosso Deus. Aleluia, glorificado é o nome do Pai. Os irmãos, quero dizer que os irmãos estão achando falta da nossa pastora, né? A pastora falou, ela foi administrar em outra congregação, né? Foi pregar a palavra de Deus, então por isso que ela não está juntamente com nós nessa noite aqui, né? Eu quero convidar os irmãos para nós colocar em pé. Convidar o irmão Maico para estar orando pelo nosso pregador nesta noite. Que Deus venha usar ele com poder e grande glória e ousadia nesta noite. Aleluia. Amém. Oramos então. Senhor nosso Deus e nosso Pai, cristão, Senhor, nosso clamor, Senhor, reunidos em teu nome, Pai. Agora é o momento da tua palavra, Senhor Jesus. Eu sei, Senhor Jesus, que o Senhor vai usar teu servo, filho amado, Pai, para ministrar para o nosso coração da tua santa e bendita palavra, Senhor Jesus. Porque é a palavra, Senhor, que nos cura, que nos sara, que nos transforma, que nos restaura, que nos renova, Senhor. Que o céu se abra, Senhor Jesus, e se estende pelo irmão, que não interessa teu clamor. Nosso clamor, Senhor Jesus, chega até o céu, Senhor, e ministra a tua palavra em nossos corações, por isso te louvamos e exaltamos o teu nome. Aleluia. Com alegria, saúde a igreja, com a paz do Senhor, amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Está gostoso esse lugar, né, meus irmãos? Aleluia. Você tem sentido a presença de Deus em nosso meio? Glória a Deus. Ele está nesse lugar, meu irmão. Não fique, aleluia, não fique economizando glória, não fique economizando aleluia, porque Deus está no recinto, Ele está em nosso meio. Louvado seja o nome do Senhor. A minha alegria de poder estar juntamente com os irmãos esta noite, adorando, bendizendo o nome santo do Senhor Jesus e sendo um instrumento de Deus para ministrar a sua poderosa palavra. Abra sua Bíblia comigo, sem perda de tempo, na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 4 e o versículo de número 11. Aleluia. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 4, versículo de número 11. Aleluia. Vai adorando, exaltando, glorificando o nome do Senhor Jesus, porque Ele é bom. Aleluia, a sua misericórdia dura para todos sempre. Enquanto você localiza, eu quero aqui louvar a Deus pela vida do pastor Janderson, esse amigo, companheiro, que Deus continue abençoando nessa nova jornada. Aleluia, tem por certo que Deus vai fazer grandes coisas, assim como tem feito aonde o pastor tem passado, tem feito a obra com excelência. Os demais obreiros, Deus abençoe, amigos aonde conhecemos, né? Aleluia, fico feliz também de ver o casal aqui, aleluia, cooperando na obra do Senhor. Deus continue abençoando no nome santo de Jesus. Amém, meus irmãos? Amém. Quem achou diz bem forte amém. Amém. Amém, glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: só Lucas está comigo, toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Mais uma vez, só Lucas está comigo, toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Amém? Você pode fechar a sua Bíblia, fechar os seus olhos. Eu sei que já foi orado, mas vamos fazer mais uma oração neste momento. Meus queridos, eu estava nesta manhã meditando na palavra do Senhor e recebi um vídeo que me chamou muito a atenção. Esse vídeo que foi preparado ali, e eu estava observando através daquele vídeo que só hoje, no dia de hoje, 170 milhões de pessoas não acordaram. 170 milhões de pessoas desceram à sepultura no planeta Terra. E quando eu recebi aquele vídeo e vi essa informação,
Eu tenho glória a Deus, porque no dia de hoje Deus me concedeu mais uma vez a oportunidade, o fôlego de vida, de poder estar na casa dele, na presença dele, adorando e bendizendo o santo nome do Senhor. Você é grato a Deus por estar na casa dele nesta noite? Você já deu uma palavra de gratidão ao seu Deus, ao Espírito Santo, que lhe trouxe até aqui para ouvir uma palavra do céu nesta noite? Vamos orar nesse momento, Pai. Nós te louvamos, Senhor. Bendizemos o teu nome mais uma vez, porque tu és santo, porque tu és poderoso e não há outro além de ti, Senhor. O teu nome está acima de todo poder, potestade, domínio, soberania. O teu poder, Senhor, é grande, ó Pai. Ah, Senhor, estamos reunidos nesse lugar, ó Deus, para louvar, bendizer o teu nome, para ouvir uma palavra direcionada, vindo do trono da graça. Senhor, tu conheces a cada coração que entrou neste lugar, tu conheces a cada vida, Senhor, que aqui está nesta noite. Pai querido, eu lhe peço, Senhor, que no decorrer desta mensagem, o teu Espírito venha falar com corações neste lugar, Senhor. Oh Deus amado, porque a tua palavra não fala com banco, não fala com paredes, mas a tua palavra fala, Senhor, com filhos, com filhas. E eu tenho por certo, Senhor, que é uma palavra, Senhor, para corações que estão aqui nesta noite. Fique à vontade, ó Pai. Leva, Senhor, o nosso pensamento cativo diante da tua presença, e que toda distração caia por terra, no nome santo de Jesus. Amém. Tome o seu assento. Aleluia. Glorificando o nome do Senhor, porque Ele merece toda a exaltação. Nós estamos em um culto de missões, aleluia, aonde já foi aqui mencionados projetos que a nossa igreja, Assembleia de Deus, todo o campo de Blumenau tem apoiado e tem sustentado. E eu quero aqui deixar a minha palavra, como também trabalhamos no setor 2 ali do Garcia, envolvidos nas missões. Eu quero deixar uma palavra ao seu coração, meu irmão, minha irmã. Seja um contribuinte fiel da obra missionária. Aleluia, seja um contribuinte do carnê de missões, porque enquanto os missionários estão avançando no campo de batalha, eu e você estamos aqui segurando a ponta da corda, meu irmão. Eu e você estamos aqui dizendo: olha, há uma igreja que está segurando a ponta da corda, há uma igreja que está dizendo: avancem, vão, avancem, leve a preciosa semente, aleluia. Porque nós, meus queridos, embora estamos aqui em Blumenau, confortáveis, estamos aqui em congregações abençoadas pelo Senhor, mas existem neste momento missionários que estão debaixo de choupanas, missionários que estão na floresta amazônica, missionários que estão, aleluia, em rincões deste planeta, pregando, aleluia, a preciosa palavra do Senhor. E naquele grande dia, quando a trombeta soar, e se for nesta noite, aleluia, que esta trombeta soar, eu serei o primeiro a ser arrebatado desta congregação. Quem vai ser o segundo? Aleluia, quem vai ser o segundo? Você tem certeza da sua salvação, meu querido? Então manifeste-se no nome de Jesus. Quando a trombeta soar e a grande porta, aleluia, se abrir, aleluia, o Senhor vai chamar a sua igreja, e nós vamos adentrar no novo, aleluia, na nova cidade, as novas Jerusalém. E aí o Senhor vai dizer: vindes bendito de meu Pai, aleluia, entrem na nova cidade que está preparada desde a fundação do mundo. E naquele grande dia, aleluia, povos, línguas, tribos e nações vão entrar juntamente conosco, dizendo: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor, só o Senhor é Deus. E eu e você, meu querido, vamos festejar junto com vidas que nós nem conhecemos, mas que você contribuiu, dizendo: Senhor, o missionário está lá no campo pregando, e eu estou aqui sustentando, dizendo: avancem, porque é um povo aqui que está, aleluia, sustentando vocês. Então seja um contribuinte da obra missionária, aleluia, e você vai ver a mão de Deus agindo sobre a sua casa e sobre a sua família. Amém, meus irmãos? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Nós acabamos de ler uma palavra que está na segunda carta de Paulo a Timóteo, carta esta que Paulo escreve ao seu filho Timóteo na fé, aleluia, onde ele revela poderosas palavras ao seu filho amado Timóteo, para incentivá-lo, para encorajá-lo e para mostrar
mostrar a Timóteo que ele não foi chamado em vão para a obra missionária, para mostrar a Timóteo que aquilo que ele estava fazendo na obra do Senhor não era algo supérfluo, não era algo, aleluia, para simplesmente estar cuidando de uma igreja, mas Paulo escreve as suas cartas a Timóteo para dar uma palavra de incentivo, para dizer a Timóteo: Timóteo, eu sei a fé que tu tens, Timóteo, a sua fé não é uma fé fingida, a sua fé não é uma fé qualquer, porque eu conheci a sua avó e eu conheci a sua mãe e vi que elas tinham uma fé verdadeira. É por isso, Timóteo, que você não pode desistir. É por isso, Timóteo, que você tem que continuar, porque foi através de imposição de mãos que você recebeu a chamada de Deus. Então, quando você lê as cartas de Paulo a Timóteo, você vai perceber que Paulo, por diversas vezes, ele vai encorajar o seu filho amado na fé, por nome Timóteo. Mas a Bíblia vai dizer, meus queridos, que quando Paulo escreve a sua segunda carta, aleluia, destinada a esse jovem Timóteo, no capítulo 4, nós vamos perceber que as palavras de Paulo começam a mudar. As palavras de Paulo começam a ficar umas palavras, como eu posso dizer, palavras de despedida, palavras que vai nos revelar que Paulo já não vai mais ver o seu filho na fé, Timóteo, ou que vai ver pela última vez. Quando nós começamos a ler o capítulo de número 4 de 2 Timóteo, nós vamos observar, aleluia, que Paulo, ele está escrevendo, aleluia, uma carta de despedida. Por quê, pregador Júnior? Porque Paulo, ele está preso em Roma. Paulo, ele está contido em uma prisão romana, e é dentro dessa prisão que Paulo, ele vai escrever essas últimas palavras para esse jovem na fé chamado Timóteo. Meus queridos, enquanto eu meditava nessa palavra, enquanto eu estava em casa estudando e pedindo uma direção ao Espírito Santo, Deus colocou um tema no meu coração, e eu quero pregar debaixo desse tema que diz: Deus ainda usa quem o homem desistiu. Louvado seja o nome do Senhor. Deus ainda usa quem o homem desistiu. É dentro dessa prisão que Paulo vai dizer: olha, filho na fé, olha, Timóteo, eu sei que o tempo da minha partida está próximo. Eu sei que daqui a algum tempo, aleluia, eu já não estarei mais entre vós. 2 Timóteo capítulo 4, verso 6 diz: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida, aleluia, está próximo. Paulo estava sentindo em suas entranhas que ele não permaneceria por muito tempo vivo. Este homem na fé, este homem ousado por Deus, este homem que Deus levantou em seu tempo para, aleluia, abalar o planeta Terra, para abalar o mundo da sua época, por nome Paulo, ele sente que, aleluia, o tempo da sua partida está chegando. Paulo está vivendo momentos de solidão. Paulo está sozinho dentro daquele, aleluia, dentro daquele ambiente. Paulo, aleluia, ele está escrevendo esses últimos momentos para Timóteo, e Paulo vai dizer: olha, Timóteo, só Lucas está comigo, só Lucas está comigo neste momento tão difícil da minha vida, aleluia. Porque, pregadora, em outros momentos da vida de Paulo, muitos companheiros estiveram com ele. Em muitos momentos da vida de Paulo, muitos homens de Deus estiveram acompanhando o ministério de Paulo, aleluia. Mas quando chegamos aleluia, nessa passagem bíblica de 2 Timóteo, nós vamos perceber que somente o médico amado, aquele que aceitou a Jesus, vendo a manifestação de Deus na vida de Paulo, está com ele neste momento de solidão. Paulo vai escrever a Timóteo dizendo: olha, Timóteo, eu preciso que você venha depressa ter comigo, antes que o inverno se aproxime. Venha depressa, meu companheiro, eu preciso de você, aleluia, eu preciso da sua companhia. Demas me desamparou, outros eu, aleluia, impulsei em congregações, e eu estou somente com Lucas nesta prisão. Mas o que me chama a atenção, meus queridos, é que Paulo, ele vai mencionar o nome
aleluia, dos homens que acompanharam o ministério de Paulo. Paulo vai dizer para Timóteo: Timóteo, só Lucas está comigo, toma Marcos e traze-o de volta, aleluia, ou melhor dizendo, toma Marcos e traze-o contigo, porque ele é muito útil para o ministério. Louvado seja o nome do Senhor. Enquanto, meus queridos, eu estava lendo essa passagem bíblica, Paulo está escrevendo a Timóteo, dizendo para ele vir ter depressa, e Paulo diz para Timóteo: Timóteo, traz também a Marcos, porque ele é muito útil para o ministério. Os meus olhos, aleluia, fitaram para este nome chamado Marcos, e eu comecei a perguntar ao Espírito Santo: por que é que Paulo queria Marcos perto dele? Por que é que Paulo queria Marcos perto dele neste momento tão difícil da sua vida, neste momento onde ele está passando por uma solidão intensa, aleluia? E foi aí, meus queridos, que Deus começou a trazer ao meu coração, aleluia, palavras que eu quero aqui no tempo, aleluia, que é me dado, transmitir ao vosso coração esta noite. E por favor, eu te peço, aleluia, glorifica o nome do Senhor, exalte o nome desse Deus, porque Ele quer falar com você nesta noite. Aleluia. Paulo, ele vai dizer: olha, Timóteo, quando você estiver vindo para Roma, passa e traz Marcos com você. Aleluia. Quando eu olho para esse nome chamado Marcos, aleluia, a Bíblia vai nos apresentar este homem sendo um daqueles que, aleluia, estiveram acompanhando Marcos na sua primeira viagem missionária. Todos nós sabemos que Paulo foi um grande homem que viajou, aleluia, pregando a palavra, visitando obreiros, implantando igrejas. Na sua primeira viagem missionária, Paulo, aleluia, pega o seu amigo Barnabé e eles saem para, aleluia, visitarem algumas igrejas e plantarem igrejas. E é nesta viagem missionária, aleluia, que a Bíblia vai dizer que Marcos os acompanha para a obra missionária, aleluia. Mas a Bíblia diz, meus queridos, que enquanto Marcos ele está observando o campo missionário, enquanto Marcos ele está, aleluia, acompanhando a trajetória de missões, enquanto Marcos ele está observando como que Paulo ele pregava, como que Paulo lidava com as situações, a Bíblia vai nos dizer que Marcos ele dá um passo atrás e ele volta para Jerusalém. Paulo olha melhor dizendo, aleluia, Marcos olha para Paulo, para Barnabé e diz: olha, eu vou voltar, eu vou retroceder. A Bíblia não nos apresenta o motivo que levou Marcos a retroceder. A Bíblia não apresenta o motivo, aleluia, que levou Marcos a retroceder. Mas o que eu aprendo, aleluia, nesse primeiro ponto dessa mensagem, é que Marcos nos ensina que o que é possível, aleluia, Marcos nos ensina que é possível começar bem e ainda assim enfrentar uma queda. Marcos, nesse primeiro ponto, aleluia, que eu trago para você, nos ensina, aleluia, que é possível nós começarmos bem e ainda assim enfrentarmos uma queda. Como assim, irmão Júnior? Eu já lhes expliquei, já falei, aleluia, em determinado momento desta viagem, Marcos decide voltar, Marcos decide retroceder, aleluia. A Bíblia não nos apresenta, mas ele vai agir desta maneira, aleluia. A Bíblia vai dizer, meus queridos, que Marcos ele começou a caminhar com grandes homens de Deus, Barnabé e Paulo, homens que foram separados pelo Espírito Santo. Marcos caminhou perto de grandes homens de Deus, Marcos conheceu o campo missionário de perto, ele estava no ambiente certo, com as pessoas certas e uma missão no seu coração certa, mas mesmo assim Marcos recuou, aleluia. O que eu quero aplicar para você nesta noite é que existem muitos Marcos em nosso meio nos dias de hoje, existem Marcos na nossa atualidade ainda hoje, homens e mulheres que começaram bem a caminhada cristã, estavam pregando, estavam cantando, estavam evangelizando, homens e mulheres
do meu Deus. A última palavra ainda continua sendo do Rei da Glória. Não adianta o diabo querer botar um ponto final na tua história, quando Deus ainda está escrevendo um grande, aleluia, caminho e grandes vitórias para a tua vida. Aleluia. Se você recebe esta palavra, glorifique o nome do Senhor Jesus. Marcos nos ensina que nós podemos começar bem, mas também nós podemos tropeçar e querer parar. Meus queridos, são dezenas de amigos que eu tenho nessa caminhada, companheiros de ministérios, que hoje já não estão mais dentro da casa do Senhor, ou porque pessoas liberaram palavras negativas, ou porque pessoas olharam com o pé à cabeça dizendo: você não vai dar nada. Pessoas que estavam dentro de uma igreja, ministrando louvor, tocando, grandes músicos na casa do Senhor, pessoas que quando pegavam o microfone na mão, Deus bradava na terra, Deus usava poderosamente. Pessoas que estavam na nave da igreja, Deus levantava para entregar profecia. Pessoas que quando botavam a mão para orar, vidas eram batizadas com o Espírito Santo. Mas hoje são Marcos que estão lá fora, precisando de ajuda, precisando de uma palavra dizendo: ei, a história não acabou para você, Deus ainda quer trazer você de volta, Deus ainda quer restituir tudo na sua vida. Aleluia. A segunda lição que eu aprendo com esse texto, meus queridos, é que quando tem um João Marcos, melhor dizendo Marcos, Paulo, havia um Barnabé, havia um homem de Deus chamado Barnabé, que fez a diferença na vida de Marcos, mas ele também fez a diferença na vida de Paulo. Você se lembra quando Paulo, aleluia, no caminho para Damasco, ele vê aquela luz, aleluia, Jesus fala com ele, todo aquele cenário acontece, aleluia. Paulo, ele é cheio do Espírito Santo através da oração de Ananias, e quando Paulo ele quer começar a pregar o Evangelho, ele volta para a sua cidade natal e fica lá por alguns anos aprendendo do Senhor a palavra. Ninguém dava crédito a Paulo, ninguém acreditava que Paulo havia se convertido, ninguém dava crédito que Paulo, aleluia, agora de perseguidor, ele se tornou um grande homem de Deus. A Bíblia vai dizer então que há um murmúrio na cidade de Antioquia, e quando essa notícia chegou em Jerusalém, na capital de, aleluia, Israel, aleluia, a igreja que estava ali através dos apóstolos ficou sabendo que havia manifestação do poder de Deus na cidade de Antioquia. E quando eles ficaram sabendo, a igreja se reúne e eles dizem assim: olha, nós precisamos enviar um obreiro para cuidar dessa igreja em Antioquia. Quando eles estão olhando e orando, uma pessoa se destaca no meio daqueles obreiros, e essa pessoa se chama Barnabé. Aleluia, diga comigo: Barnabé. Aleluia, é este obreiro que se destaca no meio, aleluia, dos demais. E a Bíblia vai dizer que ele era um homem cheio de fé, cheio de coragem e cheio do Espírito Santo de Deus. Aleluia, ele era cheio de fé, cheio de coragem e cheio do Espírito Santo de Deus. A Bíblia Sagrada vai dizer que ele pega e vai em viagem rumo a Antioquia, mas quando ele está indo a Antioquia, aleluia, o Espírito Santo, creio eu, fala com Barnabé dizendo: ei, Barnabé, é chegada a hora, aleluia, de eu usar aquele a qual eu converti no caminho de Damasco. A Bíblia vai dizer então que Barnabé, ele vai até onde Paulo está, e quando Paulo está lá fazendo as suas tendas, trabalhando, Barnabé chega para ele e diz: ei, Paulo, vem comigo, meu filho, porque é chegada a hora de Deus te usar. Foi Barnabé que usou, aleluia, foi Barnabé que foi usado pelo Espírito Santo para levantar Paulo e ser usado por Deus. Mas a Bíblia vai dizer também que Barnabé fez a diferença na vida de Marcos. O que eu quero destacar aqui nesta noite, meus queridos, é que Barnabé significa filho da consolação. Aleluia, Barnabé carregava
Barnabé, ele carregava em seus ombros o dom de encorajar aqueles que se achavam pequeninos. E a Bíblia diz então que quando Marcos decidiu voltar, quando Marcos decidiu recuar, aleluia, na segunda viagem missionária de Paulo, Barnabé se levanta e diz: ei Paulo, vamos levar Marcos conosco novamente. Paulo vai dizer: não, eu não quero que leve mais Marcos, deixe Marcos para trás, eu preciso seguir avante, eu não preciso da ajuda de Marcos. E a Bíblia vai dizer que houve uma discussão entre Paulo e Barnabé. Aleluia. Enquanto eles estavam reunidos, conversando, houve uma discussão. E Barnabé disse: ei Paulo, então eu preciso romper a viagem contigo, porque eu tenho uma pessoa que eu preciso encorajar novamente. A Bíblia vai dizer então que um outro companheiro se aproxima. Paulo e Silas seguem em viagem e Barnabé vai em direção a Marcos, porque ele sabia do projeto que Deus tinha na vida de Marcos. Aleluia. O que eu quero aplicar na minha e na sua vida nesta noite, que o Espírito Santo, aleluia, falou ao meu coração. Barnabé enxergou algo em Marcos que naquele momento Paulo não conseguiu enxergar. Aleluia. Paulo viu o risco, Barnabé viu a recuperação. Paulo viu uma falha, Barnabé ele viu o futuro de Marcos. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã, sabe do que nós precisamos nos últimos dias? Sabe do que nós precisamos, aleluia, nesses últimos dias da igreja? É de Barnabés dentro da igreja, é de Barnabés no meio do povo de Deus, é de Barnabés que vai olhar para Marcos e vai dizer: ei Marcos, eu não olho para o teu passado, eu não olho para a falha que você fez, eu olho para o teu futuro, companheiro, eu olho para a tua vida lá na frente. Deus tem um grande projeto para fazer na sua vida. Barnabé olhou para Paulo e disse: Paulo, não posso seguir contigo, eu tenho que voltar, porque Deus tem uma grande obra na vida de Marcos. Deus quer levantar Marcos para uma grande obra. Aleluia. E nós nesse tempo presente, meus irmãos, precisamos ser Barnabés na vida de pessoas que são afastadas do Senhor. Precisamos ser Barnabés, aleluia, que vai deixar de julgar as pessoas, que vai deixar de olhar do pé ao alto da cabeça, mas vai olhar para as pessoas dizendo: volte para casa, volte para o lar, volte para os braços do Pai, porque Ele quer usar você poderosamente. O tema da nossa igreja este ano é evangelização. A chama não pode apagar, aleluia. E dentro dessa aplicação, meus irmãos, Deus quer levantar Barnabés, eu e você, para evangelizar essa Blumenau, para evangelizar este local, aleluia, dizendo para as vidas: ei, Deus quer usar você, Deus quer levantar você, e Deus quer transformar a sua vida. Aleluia, aleluia. Há pessoas que não precisam de mais uma acusação, elas precisam de uma mão estendida. Há pessoas que não precisam de mais uma pedrada, elas precisam de uma restauração. Há pessoas que não precisam ser expostas, elas precisam ser cuidadas. Se Deus me chamar para ser um Marco, um Barnabé na vida de alguém, aleluia, dê a voz, dê ouvidos à voz do Espírito Santo. Se Deus me chamar para orar pela vida de alguém que está afastado, aleluia, ouça a voz do Espírito Santo, porque Deus quer usar você para ser, aleluia, um instrumento poderoso na vida dessas pessoas, onde muitos veem num caos perdido. Deus levanta um Barnabé para ser um vaso em construção. Aleluia, tem Barnabé aqui hoje. Aleluia, tem Barnabé aqui hoje.
você sair daqui com esta palavra nesta noite, Deus vai impactar esse bairro, Deus vai fazer a diferença. E essa igreja vai ser tomada pelo Espírito do Senhor. A terceira lição que eu aprendo com Paulo é que Paulo nos ensina que maturidade é reconhecer como Deus restaurou alguém. E como nós precisamos disso no nosso meio. Crentes maduros na fé, crentes que não olham para uma vida que está sendo restaurada, renovada, apontando o dedo de acusação, dizendo: eu conheço o teu passado, eu sei o que tu fez lá atrás, eu sei como tu era. Não, meu irmão, a maturidade cristã, ela nos ensina, aleluia, que nós precisamos reconhecer quando Deus está restaurando alguém. Olha o que Paulo vai dizer, aleluia, nesse verso 11: toma Marcos e traze-o comigo, porque ele é muito útil para o ministério. Mesmo Paulo, que antes não quis levar Marcos, agora diz: toma Marcos e traze-o contigo. Sabe o que Paulo está reconhecendo? Paulo, ele amadureceu na fé. Paulo, ele amadureceu no ministério. Marcos, ele amadureceu na fé. O tempo passou, Deus trabalhou no coração de ambos e a história mudou. Aleluia! É isso que Deus faz na vida de um crente, de um homem, de uma mulher de Deus, meus irmãos. Aleluia! Isso mostra que pessoas podem mudar. Quem falhou ontem pode estar mais maduro hoje. Quem errou no passado pode ter sido tratado por Deus no secreto. Quem um dia foi imaturo pode ter aprendido no processo com Deus. Então, meu querido, se Deus está restaurando alguém, se Deus está levantando alguém, se Deus está trazendo lá de fora para dentro da sua casa, não julgue, age com maturidade. É isso mesmo, Senhora. Levanta o que está caído, dá força ao que não tem nenhum ânimo. Senhor, levanta, usa, se for preciso, pregue a palavra. Ah, Senhor, mas eu quero que tu venhas usar esta vida. Aleluia. O grande problema da atualidade é que muitas pessoas não permitem que os outros mudem. Elas mantêm os irmãos presos em fotografias antigas, lembram sempre da queda, mas não reconhecem o crescimento. Meu Deus, isso aqui é forte, meu irmão. Isso aqui é forte demais. Nós precisamos agir como Paulo. Paulo reconheceu que nesse ponto da caminhada, Marcos havia sido transformado por Deus. Paulo reconheceu que nesse ponto da caminhada, aleluia, Marcos não era mais aquele homem que ia retroceder. Paulo reconheceu, aleluia, que Marcos não era mais aquele menino na fé, mas já era um homem maduro. Aleluia. Então Paulo vai dizer para Timóteo: traze contigo a Marcos, porque ele é útil para o ministério. Você pode glorificar ao Senhor por esta palavra. A quarta lição que eu aprendo com essa passagem é que Marcos nos ensina que Deus não apenas perdoa, Deus, ele devolve a utilidade. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Deus, ele não apenas perdoa uma pessoa que falhou no começo, mas ele devolve a utilidade dentro da sua casa. Perceba bem que Paulo não disse para Timóteo: traga Marcos porque tenho pena dele. Paulo não disse para Timóteo: olha, eu estou com pena de Marcos porque na primeira viagem missionária ele desistiu. Paulo não disse para Timóteo: traga Marcos porque ele precisa de ajuda. Não. Paulo disse para Timóteo: traga Marcos porque ele é útil para o ministério. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Quando eu parei nessa parte dessa mensagem, aleluia, a expressão útil que Paulo está usando aqui, ela quer dizer que Marcos não voltou apenas para ser tolerado. Não. Ele voltou para ser necessário. Ele não voltou apenas para ocupar um
ele diz: olha, o que sobrar para Marcos, você deixa ele fazer. Se não sobrar, deixa ele no banco sentado. Uma hora vai vir a oportunidade. Não, Paulo está dizendo para Timóteo: olha, eu observei que Deus é na vida de Marcos. Eu observei que Deus está mudando Marcos, e ele é útil para o ministério. Aleluia! Se nesta noite, porventura, alguém aqui em nosso meio se sentindo como Marcos, é verdade, pregadora, muitas palavras negativas foram lançadas a meu respeito, muitas palavras de, aleluia, desânimo. Nesta noite o Espírito Santo fala ao teu coração: você ainda é útil para o ministério. Deus quer usar a tua vida nesse tempo. Você ainda é útil para o ministério de Deus. Glória seja dada no teu nome, Pai. Aleluia! O Marcos que desistiu se tornou útil. O Marcos que recuou se tornou cooperador da fé. Glória a Deus. O Marcos que foi motivo de conflito se tornou motivo de reconhecimento por Paulo. Aleluia. Não aceite a mentira de que Deus não pode mais te usar. Não aceite a sentença de que acabou tudo. Se houver arrependimento, se houver quebrantamento, se houver tratamento, ainda há um propósito de Deus na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Quando eu olho para a Bíblia Sagrada, meus queridos, eu aprendo, aleluia, com homens que tiveram a mesma atitude, mas que através do arrependimento, do quebrantamento, Deus fez algo poderoso na vida deles. Um deles se chama Pedro. Você se lembra quando Jesus está indo para, aleluia, ser crucificado, e Pedro vai dizer: olha, Senhor, aonde tu fores eu irei contigo. E Jesus olha para Pedro dizendo: nesta noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Dito e feito, aleluia, Pedro negou Jesus. Mas a Bíblia vai dizer que em certo momento Jesus, ele é conduzido pelos soldados, e aleluia, o olhar de Pedro cruza com o olhar de Jesus, e naquele momento o arrependimento de ter negado Jesus, aleluia, apertou o coração de Pedro. Ele voltou chorando, aleluia, se humilhou aos pés do Senhor, se arrependeu de ter agido daquela maneira. Em Atos dos Apóstolos, quando o Espírito Santo de Deus se moveu sobre os discípulos, a Bíblia vai dizer que Pedro se levanta para pregar, e 3.000 almas se arrependem, 3.000 almas se lançam para o Senhor, porque aonde há quebrantamento, aonde há tratamento, ainda há um propósito de Deus na vida. Louvado seja o nome do Senhor. Você, aleluia, já ouviu falar de Jonas, aleluia, quando ele recebe a missão de ir à cidade de Nínive, ele vai descumprir, aleluia, as palavras de Deus, e ele foge dessa missão, ele foge a ponto de querer ir para outra cidade. Mas quando Deus, ele tem uma chamada na vida de alguém, ele não deixa ele ir muito longe. A Bíblia vai dizer, meus queridos, que dentro da embarcação ele é jogado nas profundezas da água, e Deus, através de um grande peixe, pega o profeta Jonas. Mas o que me chama a atenção é que dentro daquele grande peixe, Jonas, ele faz uma oração de arrependimento. Jonas, ele é usado, aleluia, e faz uma oração de arrependimento. A Bíblia vai dizer que quando aquele grande peixe, aleluia, joga Jonas para fora, ele está na cidade de Nínive, e ele prega a palavra de Deus naquele lugar, e Deus faz um grande mover naquela cidade, aonde vidas aceitam o nome do Senhor. Eu também aprendo com um certo personagem por nome de Davi. Você se lembra quando Davi, ele deveria ter ido para a guerra, mas ele decide ficar no palácio, e quando ele está no palácio, ele sai na varanda, ele vê uma moça, uma mulher bela, formosa, banhando-se, e Davi deseja, aleluia, deitar-se com ela. Um grande pecado aconteceu nessa história, uma grande ruptura aconteceu nessa história de Davi. Mas a Bíblia vai dizer que no Salmo 51, Davi começa a escrever dizendo:
isso, meu irmão, que isso se chama graça de Deus. E a graça de Deus nós nunca vamos entender. Aleluia. Porque enquanto nós estamos olhando, aleluia, com um olhar humano, um olhar carnal, dizendo é impossível Deus levantar esse, a graça de Deus, aleluia, ela vem de mansinho, ela vem conduzindo de mansinho, ela vem manifestando o seu amor, e de repente quando nós menos esperamos, essa vida está entre nós sentada, adorando, glorificando, bendizendo o nome do Senhor. A graça não apenas apaga a culpa, ela reacende a chamada dentro de um coração. Se você recebe essa palavra, exalte o nome do Senhor. E para nós finalizarmos, a quinta lição que eu aprendo com essa temática, aleluia, quando Paulo escreve a Timóteo pedindo que traga Marcos para com ele, aleluia, eu aprendo que a igreja de hoje precisa sair em busca dos marcos esquecidos. A igreja de hoje precisa sair em busca dos marcos esquecidos. Aleluia. Você se lembra, aleluia, da pessoa que se assentava ao seu lado, à sua esquerda, à sua direita, mas hoje já não está mais aqui na congregação? Você se lembra de tempos atrás, quantos se assentaram aqui, adoraram o nome do Senhor, mas hoje já não estão entre nós? É tempo de levantarmos e irmos em busca de Marcos. Paulo ele vai dizer a Timóteo: toma Marcos e traze-o contigo, aleluia, aplicando para nós, aleluia, nos dias de hoje, trazendo para o nosso tempo nos dias de hoje. É como se Paulo estivesse escrevendo para a igreja contemporânea e estivesse dizendo através do Espírito Santo: vai buscar quem ficou para trás, vai buscar quem se feriu, vai buscar quem se afastou, vai buscar quem se esfriou, vai buscar quem ainda tem valor no reino de Deus. Aleluia! É por isso, meu querido, que essa temática deste ano é evangelização, é a igreja saindo de quatro paredes para ir buscar a Marcos que estão feridos, a Marcos que estão machucados, a Marcos que ficaram para trás, e trazê-los de volta à presença de Deus, trazê-los de volta à casa do Pai, porque aqui ainda mana leite e pão fresquinho do céu, aqui ainda emana dons do Espírito Santo, aqui ainda emana milagres de Deus sobre a vida daqueles que desejam viver o sobrenatural de Deus. É por isso que você é um Barnabé dentro do teu trabalho, você é um Barnabé dentro da escola, você é um Barnabé para o seu vizinho, você é um Barnabé para aquele, aleluia, que estava aqui dentro e já não está mais. Você é aquele que vai dizer: olha, aleluia, eu não estou preocupado com o que aconteceu, eu estou vendo o que Deus vai fazer a partir de hoje, eu não estou preocupado com o que falaram, eu estou entendendo que Deus ainda tem um projeto na tua vida. Quantos pegam essa palavra? Quantos pegam essa palavra no nome de Jesus? Aleluia. Aleluia. A igreja não pode ser especialista em notar os ausentes. Nós somos especialistas em notar quem não está entre nós. Fulano, Beltrano, Ciclano não está mais aqui. Nós não podemos ser especialistas nisso, meus irmãos. Aleluia. Nós precisamos, aleluia, a igreja não pode ser especialista em notar a ausência e fraca em procurar, aleluia, os ausentes. Nós precisamos sair e buscar aqueles que ficaram para trás. Não basta dizer o fulano sumiu, é preciso perguntar quem vai buscar ele. Não basta dizer ele esfriou na fé, é preciso perguntar quem vai aquecer com amor. Não basta dizer ela caiu ou ele caiu, é preciso perguntar quem vai ajudar ele ou ela a se levantar. Aleluia. E nesta noite, para a igreja Filadélfia, o Senhor manda dizer: é tempo de buscar os marcos que estão feridos, é tempo de buscar aqueles que já não têm mais força, é tempo de levantar aqueles que estão fracos na fé. No nome de Jesus, se coloque de pé por bondade.
autoridade. Glória a Deus, glória a Deus. Para concluirmos, 2 Timóteo capítulo 4, verso 11. É mais do que um pedido pessoal de Paulo. É uma mensagem de restauração sobre a vida de Marcos. Marcos começou bem, mas falhou. Barnabé acreditou em Marcos e foi buscá-lo. Deus trabalhou no processo. Paulo reconheceu a sua restauração. E o homem que um dia foi lembrado pela desistência passou a ser lembrado pela utilidade. Sabe o que aconteceu com Marcos? O tempo passou. Marcos foi reconhecido por Paulo. Marcos foi útil para o ministério. A Bíblia vai dizer que Marcos se aproxima de Pedro, e eles têm uma relação muito nobre de amizade, a ponto de Pedro começar a relatar para Marcos o que Jesus fez no tempo em que estava em vida na terra. A Bíblia vai dizer que Pedro começou a falar e narrar para Marcos tudo aquilo que ele viu, ouviu e contemplou da parte de Jesus. E a Bíblia vai dizer que Marcos, ele começou a escrever, Marcos começou a relatar, e hoje nós temos o Evangelho de Marcos como sendo um dos 4 evangelhos acerca do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sabe por quê, meus irmãos? Porque a última palavra é do nosso Deus. Aleluia, a última palavra vem do Senhor. Aleluia, tem pessoas aqui nesta noite, aleluia, que estão carregando em seu pensamento palavras negativas e derrota, palavras de desânimo de Satanás, mas Deus quer usar você para escrever uma linda história. Deus quer usar você neste tempo para usar, aleluia, escrever uma linda história na sua vida, aleluia. E com a permissão do pastor, eu quero orar pela sua vida. Você que foi tocado por esta palavra, você que recebe essa palavra nesta noite e precisa de uma oração especial. É verdade, pregador, eu me sinto fraco na fé, aleluia, eu me sinto fraquinho, eu preciso ser renovado, aleluia. Ou talvez você é o Barnabé que Deus quer usar nesse tempo. Se você quer uma oração especial, dê um passo de fé à frente, nós vamos orar por você nesta noite, aleluia, pedindo que o Senhor venha revestir você com autoridade, com ousadia, e por onde você passar, você venha ser usado poderosamente na mão do Senhor, aleluia. Alguém precisa de oração? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Não fique, aleluia, estagnado. Mova-se em fé, que Deus vai usar você. Mova-se na presença dEle, que Deus quer usar a sua vida, aleluia. É somente esses que querem oração nesta noite, aleluia. Louvado seja o nome santo de Jesus. Bendito é o Deus que vive para todo sempre. Deus quer usar você, Marcos. Deus quer usar você, Barnabé, aleluia, glória a Deus. Estenda suas mãos aqui para frente, igreja. Os obreiros vão estar impondo as mãos e nós vamos orar neste momento, Pai, diante da tua presença, Senhor. A tua palavra, Senhor, foi ministrada, foi pregada nesta noite. Oh Deus amado, e aprendemos, Senhor, que a última palavra continua sendo tua. A última palavra vem do céu. Oh Deus, e nós oramos, Senhor, por essas vidas que estão diante do altar. Ah, meu Deus, talvez aqui esteja Marcos, Pai, diante do altar, pedindo, Senhor, que o céu venha renovar, que o céu venha restaurar, que o céu venha usá-lo novamente. Senhor, está plantando o pé ao alto da cabeça. Enche essa vida, Senhor, para a glória do teu nome. Também eu oro, Pai, por vidas que estão aqui representando Barnabé. Oh Deus, homens
orar por ele. Terça-feira que vem, também quero reforçar sobre o encontro de homens de honra. Nós teremos ensaio setorial. Eu convoco aí todos os machos, né, os homens de honra estarem aqui para nós ensaiarmos juntos ali com todo o setor. Amém? Acredito que são esses avisos. Estenda sua mão para cá. Vamos orar pelo Rodrigo. Vai ter parabéns de novo aí, tá, mano? Aleluia. Pai, nós louvamos a Ti, ó Deus, pela vida do Teu Filho, Pai. Somos gratos a Ti por tê-lo conosco. Somos gratos, ó Deus, pela Sua casa. Nós, ó Deus, louvamos, Senhor, ó Deus, pela Tua bondade. Te pedimos em nome de Jesus, Senhor, que este ano, Pai, seja um ano onde o Senhor venha transbordar, Senhor, das mais ricas bênçãos sobre a vida do Teu Filho, sobre a sua casa, e que em nome de Jesus o Senhor continue usando, Senhor, Teu Filho, ó Pai, que ele seja abençoado em tudo aquilo que ele tocar, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Obrigado, Deus, pela Tua palavra que foi ministrada pela vida do Teu Filho. Que o Senhor continue usando e abençoando em todas as coisas. Pai, nós somos gratos a Ti, ó Deus, pela oportunidade de poder cultuar a Ti. Nós, ó Deus, Te pedimos em nome de Jesus, como ministro, ó Deus do Evangelho, eu Te peço, Senhor. Abençoa, Pai, a semana, Senhor, de cada um que aqui está. Abençoa, Deus, em nome de Jesus, os passos, ó Deus. Abençoa, Deus, as situações, as circunstâncias, aquilo, ó Deus, que os Teus filhos e as Tuas filhas têm, ó Deus, para tomar de decisão. Pai, que em nome de Jesus, o Teu Espírito Santo venha trazer discernimento, ó Pai, sobre eles. Venha dar sabedoria, Pai, sobre eles. Pai, em nome de Jesus, fortalece-os, ó Deus, na sua casa, no seu trabalho, aonde eles pisaram a ponta dos pés. Ó Deus, a Tua presença livre está. Orai, tio, que amanda e Pai, em nome de Jesus, cobre-os, Senhor. Livra-os, ó Pai, de todo mal, de toda ação diabólica. Livra-os, ó Deus, de todo acidente. Livra-os, ó Deus, em nome de Jesus, de toda ação diabólica, de toda influência maligna, de toda influência mundana. Em nome de Jesus, eu declaro, Senhor, sobre a vida dos Teus filhos, uma semana abençoada e cheio da presença do amigo Espírito Santo. Você crê e diz amém? Amém. Estenda sua mão para frente, em posição de receber. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e que a presença do amigo Espírito Santo esteja com você para todo sempre. E você diz amém. Põe em paz em nome de Jesus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Evangelização, a chama não pode apagar. Amém. Põe em paz em nome de Jesus. Meus irmãos, nós temos uma cantina aí fora deliciosa para contribuir com missões. Ajude esse ministério.